Aloha, galera, ela no mar na área. Nivaldo Potts vai bater um papo com a gente irado, então fica ligado. Hoje eu tô aqui com o Nivaldo, grande Nivaldo, famoso, cara do handsurf de Alagoas, nessa praia maravilhosa do Francês. Conta como que você descobriu o handsurf. Olha, antigamente meu pai surfava de jacaré. A primeira pessoa que eu vi pegar onda de jacaré foi meu pai. E depois a gente começou a surfar também. Agora o handsurf mesmo eu descobri quando eu já tinha meus 12, 13 anos. E aí eu vi uma galera pegando onda ali no Rainha, no posto 7. Sim. E essa mesma galera ia pro Solares também. Então a gente começou a surfar, só que a gente tinha um estilo de surfar, a gente surfava muito parecido com o surf de peito mesmo, era mais aquela coisa normal. Mas teve essa galera, Léo, Sivor e Bel, que já tinham um surf voltado ao surf de prancha. E aquilo ali me chamou a atenção, porque eu via que daquela pranchinha ali, o palmar, poderia sair manobras de prancha de surfboard. E foi aí que eu comecei a surfar realmente de handsurf. Massa. E tu nunca teve muito contato com o surf tradicional? Ou com bodyboard, de alguma outra forma de surfar? Já surfei de bodyboard e iniciação de prancha. Já peguei onda de prancha, mas eu surfava também de bodyboard. Também. Ah, tá. Então é legal que também já te dá uma noção quando você vai pegar ali com a pranchinha. Mas, olha só que interessante. Você é um cara que agora tá competindo, né? Eu tenho visto algumas ondas suas. Como que você começou nas competições? Foi por algum ímpeto próprio, uma vontade própria, alguém que te incentivou, assim? Letícia, antigamente tinha mais competições. Antigamente tinha várias categorias, tinha Mirim, Júnior, Open. Então, assim, a gente quando iniciou, a gente já ia competir, a gente gostava de competir. Então, em meados de 91, 92, eu já comecei a competir. Aí já fui para iniciante, já fui revelação iniciante, depois fui para Open, fui campeão Open, e aí começou. Aí foi deslanchando e hoje, graças a Deus, tem alguns títulos. E consegui agora um título interestadual, que é o Norte e Nordeste. Então, assim, o que eu pretendo também focar também no handsurf de Alagoas, principalmente, é a questão também, além do Norte e Nordeste que eu ganhei agora, o brasileiro, até mesmo o Mundial. Show. Poxa, irado, hein? E você tem apoio de alguma marca? Como que é isso? Olha, em termos de palmar, a gente tem o apoio da Suficiente. O Neno tem chegado junto com a Suficiente, porque a Suficiente já é das antigas. A Suficiente é pioneira nisso aí, junto com o Marco Sapo, que foi o criador do palmar, e depois a Suficiente deu continuidade. Então a gente tem um apoio da Suficiente, já é bom, já é um bom começo. E aí a gente corre atrás dos outros apoios, né? Porque a gente não tem ainda um patrocínio que possa fechar, que banque tudo, né? Claro. Mas é, como é que eu posso dizer assim, é o amor ao esporte, né? Com certeza, que te move, né? E qual que é a onda que tu tem muita vontade de surfar, independente de ser competitivo ou não? Ah, eu gostaria de surfar Noronha, Cacimba. Eu gosto de onda grande, eu gosto de onda realmente Bem cavada. bem cavada mesmo ali. Eu surfo num lugar que eu apelidei assim, Rock Point, mas é lá na Guaxuma, num dia grande. Pô, é um Noronha abaixo, mas é enorme ali pra gente. Ali num dia grande é enorme. Irado. E você prefere fundo de pedra, fundo de areia? Não. Rolou ondulação, não importa. Não importa. Não importa. Ah, Teve uma pode- ondulação. Eu cheguei Fundo a de ver umas qualquer ondas coisa. do Bel ali em Noronha, vi umas ondas muito boas do Bel e do Léo ali. Eu digo, pô, se eles dropam desse jeito aí, com o surf que eu tenho também, eu posso surfar daquele jeito também. Massa. É mais fácil te ver caindo com a hand plane, né? Com o palmar, como vocês chamam aqui na mão, ou também dá pra te ver surfando de body surf? Você tem alguma preferência a mais, assim? Olha, ultimamente eu tenho visto muito Bel surfar de body surf. E eu tenho feito um surf de body surf. Dá pra gente surfar e até ajuda no hand surf, por incrível que pareça. Que a gente já cai, como é que eu posso dizer assim, mais instigado, mais preparado. A gente já cai naquela dinâmica, bota a pranchinha na mão e é só fazer as manobras de surfboard. Massa. Quanto tempo demorou mais ou menos pra tu começar a dominar o esporte, a conseguir realmente fazer as manobras ali bem legais, assim? Pô, essa pergunta foi muito boa, porque quando eu surfava com o palmazinho na mão, na época minha mãe comprou um palmar pra mim, minha mãe comprou, então eu fazia o surf de quê? De body surf. Mas depois que eu vi esses caras surfar, né, Léo, Silva, Bel, aí eu comecei realmente a surfar de hand surf, então foi aí onde houve a mudança. Antigamente eu surfava
com palmar na mão, mas era body surf. Hoje eu surfo com palmar na mão e é literalmente um hand surf mesmo, derivado do surf de prancha. Massa. E hoje você está com quantos anos? Olha, hoje eu tô com 45 anos, tenho uma filha de 25 e um Massa. filho de 13 anos. E eles surfam também? Surfam também. Que massa. E graças a Deus, Deus colocou hoje uma mulher na minha vida, né? Tá me ajudando bastante. E esse ano foi bênção mesmo, né? Que irado. Essa companheira que Deus colocou na minha vida. E esse ano eu ganhei tudo, que é evento, massa. inclusive o Norte e Nordeste. Eu perguntei com quantos anos você tá, porque é legal, né? Precisa ter uma continuidade no esporte, porque se vocês param hoje, acontece alguma coisa, não tem mais vocês que são os caras aqui do núcleo, quem dá continuidade? Tem uma geração mais nova, vocês estão ensinando essas pessoas, como que tá isso? Olha, no projeto dos Surfistas de Cristo, hoje a gente pode dizer que desse projeto, porque ele começou também no projeto, tem o Tiago aqui, e daqui a pouco ele está conversando com você. O Tiago teve no projeto do Surfista de Cristo e hoje o Tiago é um grande competidor, um grande atleta, surfa de igual para igual, entendeu? E tem um futuro brilhante também, o Tiago está surfando muito, assim, eu indico, o Tiago tem o Yuri também, que é daqui do francês, Massa. Tem uma geração começando, mas assim, precisa de mais divulgação, precisa de mais, porque acredite, o esporte surgiu aqui, no peito, na raça, na força de vontade mesmo dessa galera que vem lutando até hoje, mas o que falta é ser reconhecido aqui no próprio estado, o estado abraçar mesmo o handsurf e apoiar de toda maneira, porque surgiu aqui e hoje o mundo copia o handsurf de Alagoas, né? Deveria ser um patrimônio, né, do estado, não? Falou e disse, deveria ser um patrimônio, não? com certeza. Porque no Rio de Janeiro eu acho que eles conseguiram até uma data específica lá, dia do body surf, um negócio assim, um tempo atrás eu estava vendo. Eles estavam numa luta aí para conseguir uma data específica, acho que dia do body surf, alguma coisa assim. E por que não considerar como um patrimônio, né, em Alagoas? Tudo começou aqui. Olha, através do projeto Surfistas de Cristo, que a gente tem um trabalho de evangelização, a gente tem procurado divulgar o handsurf de Alagoas. Então tem procurado divulgar até mesmo com os próprios surfistas. E acredite, os próprios surfistas inspiram a gente. Eu mesmo me inspiro no surf de Martin Potter. Então assim, a gente tem procurado fazer um trabalho voltado para o handsurf de Alagoas. Massa. Agora dentro disso aí tem a questão dos estudos, alimentação, Com certeza. né? A questão da pessoa ter uma visão melhor para a coisa, porque o surf não envolve certas coisas que possam... O surf é harmonia. O surf é você estar ali, você cair no mar, você está literalmente na mão de Deus, você tá num templo sagrado. Não é isso? Com Então certeza. nada melhor do que você estar bem com Deus, bem com Cristo, bem com a família. Então assim, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, glorifico a Deus por eu praticar esse esporte, porque eu amo, eu corro, jogo basquete, entendeu? Eu pratico corridas e tudo, mas eu sou voltado literalmente para o handsurf. O handsurf é aquilo que, se eu não tiver o handsurf, não completa. Então, o handsurf ele fecha. Todo esse ciclo o handsurf fecha. Irado. E você falou do Martin Potter, é por isso causa do apelido, não foi? Eu tinha esquecido de comentar isso, né? Que... Não, interessante, pô, que quando eu comecei, eu vim descobrir que os caras também se inspiraram nele. Só que aí eu admirava o Martin Potter e olhava determinados surfistas, né? De handsurfistas surfar. Sim. E depois eu descobri que determinados handsurfistas também admiravam o tipo cara. o Léo com Tom Curren, né? Que virou Léo Curren. Ou o Alberto mesmo, o Bel, né? Que é também fã do Potts. Massa. O Robson Vitor, que é fã do Potts também. Massa, isso é muito legal. Qual que é a manobra preferida que você gosta de fazer? Olha, a manobra preferida, eu acho que de todo mundo é o tubo, né? Nada melhor do que você fazer uma onda, de repente você vai lá embaixo, dá um drop, faz a cavada e de repente você coloca naquele trilho ali, vai embora naquele tubo e você sai. Massa. Ou é show. Então, melhor manobra é o tubo. Agora, é claro, a gente como é handsurf, a gente quer dar uma rasgada, a gente quer dar uma batida, um float, um kitback, mas o tubo... É irado. Qual que é a manobra mais difícil, na tua opinião, que tem no handsurf? Olha, a manobra mais difícil hoje é executar um cutback. Você poder ter a distância, porque você sabe que o handsurf, ele proporciona você adiantar um pouquinho na onda. Sim. O surf de peito vocês ficam muito presos. O handsurf com a pranchinha você adianta, é tanto que o seu corpo sai mais ali Fica e você adianta. Então você de repente, com aquele espaçozinho que você teve, você conseguir fazer uma curva e voltar novamente ali e concluir, entendeu? E sair limpo. A gente tem um exemplo disso aí, o Léo Curry, ele consegue fazer essa curva. Eu tenho feito umas manobras dessas, o Bel tem feito, a galera tem feito. Então assim, eu vejo assim que a manobra mais difícil no meu ponto de vista é literalmente você acertar um putback totalmente perfeito ali, redondinho mesmo, voltar e concluir. Sim, até mais. Você acha que é mais fácil fazer as outras, tipo o rolo? Na minha opinião, um floater, um el rolo, um tudo aerial que a gente sobe. Fácil, dá para executar, você vai lá, mas você executar um cutback, pô,
E é bonito você descer a onda, você ir lá na frente, você tá surfando Bem agora, técnico. né? Você tá surfando agora de meu palmar, você já professor, tentou... meu professor aqui, inclusive, né, dedicou ali as suas horas de lazer para me ajudar, Pô, me foi um empurrou ali prazer, numa onda, foi foi um irado. prazer. Foi muito bom. Então você adiantar na onda e você conseguir voltar, tente fazer isso, você adiantar numa esquerda, por exemplo, e você vê que adiantou e voltar ela todinha ali, dar um kickback, é show de bola. Massa. É show. Eu acho que ali fecha o ciclo do surf de prancha com as mãos. Irado. Entendeu? Qual que é a tua vontade com o handsurf? Assim, se você ver daqui 5 anos, como você quer que o handsurf esteja? Olha, a minha vontade com o handsurf, eu vejo o handsurf o seguinte. A galera criou o livro de regras e fizeram o primeiro evento. Eu tive o privilégio de ganhar esse primeiro evento com o livro de regras. Então, eu vejo assim, pô, hoje a gente tem um livro de regras, a gente tem a nota saindo na hora com o sistema de notas, na hora aquele sistema ali. Então eu pensei assim, você já pensou se o handsurf continuar desse jeito, amanhã a gente vai ter um circuito mundial, como nos moldes mesmo do próprio WSL. Sim. Ali, é um circuito mundial. Eu vejo isso aí lá na frente. Por quê? Porque nós surfamos igual uma prancha mesmo. Então por que não lá na frente, no futuro, quem sabe bem próximo, um circuito mundial? Ia ser show, né? Dentro do livro de regras, né? Porque esse livro de regras é show. A melhor coisa que os caras fizeram foi o livro de regras, entendeu? Porque tá passando tudo que, se a gente criou aqui o esporte, nada melhor do que um livro de regras para mostrar realmente como se deve praticar o esporte. E poder ser replicado em outros lugares, Em né? outros O cara tem lugares, o Palmar, estão tem o livro de regras, já começa a ver como vocês fazem, já pode tentar fazer festivais, campeonatos, coisas para mostrar o esporte, né? Aí eu volto novamente naquele assunto. Falta o governo, falta essa questão cultural que você falou. Pô, o handsurf, patrimônio. Falta isso aí, voltado para ter realmente um evento ali com apoio. Porque a galera faz os campeonatos, mas é aquela correria, né? O bom é a gente ter um apoio, principalmente um apoio do governo, né? Claro, com certeza, porque para Alagoas é um baita de um turismo, imagina. As pessoas virem aqui para a Praia do Francês para poder surfar ou em outras praias e divulgar um esporte que foi criado aqui, né? Isso ia ser muito bom, com certeza. Ah, com certeza. Né? Eu vejo isso aí, Letícia. Eu vejo futuramente, num futuro, quem sabe, bem próximo, um circuito mundial voltado na questão do livro de regras, das notas, tudo direitinho ali, sistema eletrônico ali, massa mesmo. Se tu pudesse deixar uma mensagem para alguém, tipo eu, assim, que está começando a aprender, né, o handsurf, o que você fala para a pessoa? Eu aconselho você que se prepare também fisicamente, porque você vai entrar no mar. Eu aconselho você estar correndo, fazendo alongamento, fazendo alguma coisa que complemente. Quando você falou do surf de peito, faça surf de peito também, que vai lhe ajudar no handsurf também. Agora sim, quando entrar no mar, entregue sua vida a Cristo, porque você está ali e literalmente você está na mão de Deus. Então assim, é o que eu estou falando, um templo sagrado ali. Então nada melhor do que você estar no mar em harmonia e procurando fazer o seu melhor. No meu caso, eu procuro sempre passar uma palavra. Sempre que eu tenho um tempo, eu estou ali, peguei a melhor onda e tal. Olha, galera, só Cristo salva. Olha, galera, tem uma reunião assim, do trabalho assim, dos surfistas de Cristo. Então, que você possa estar fazendo a diferença. Fazendo a diferença ali para a galera ali e conscientizando. Então, esse é o recado que eu dou. Que vá com amor, que você faça com amor. Porque o handsurf é o melhor esporte que se alguém não surfou, surfe, porque vai dizer assim, Nivaldo, você está certo. O handsurf, ele é, na minha opinião, o handsurf é completo. Massa. E tu tem alguma rede social, alguma coisa pra galera te achar, pra te ver? Ou você é um cara mais anônimo, que não curte se divulgar? Fala aí, meu, o cara tá com vergonha, que ele não tem, gente. Puta, o cara não tem, que vacilo. Não, mas tudo bem. Não tem, vou criar um pra você. Não, brincadeira. Mas dá pra te achar, acho que no Handsurf Club, quando sai algumas notícias. Dá não dá, sim, no dá Handsurf não. Club, Ele sim. não é um fantasma na internet, ele existe, gente. Vai aparecer foto dele aqui surfando. Putz, esse cara nem existe, mas beleza. Bom, quem gostou desse vídeo, né, deixa aquele like monstro, manda um comentário, né, incentiva o cara a ter uma rede social. Vai ver, ele tá precisando disso, deixa nos comentários, faz seu Instagram aí, Nivaldo, a gente quer ver Vamos você. Vamos fazer né? sim. Vai fazer agora. A partir de agora ele vai ter um Instagram. Beleza? É isso. Bora fazer aquele Vamos, aloha? Letícia. Aloha! Aloha!